Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Notícias e Opiniões com a Sol. Estou com saudade de todos vocês, faz tempo que eu não faço uma live, não posto um vídeo aqui no nosso canal, mas eu estou retornando aos poucos, tá, pessoal? Eu estava aí muito gripada, ainda estou em fase de recuperação, mas decidi, portanto, trazer um vídeo que realmente faz jus, né? A nossa justiça brasileira. Ai, Sol, do que você está falando? Gente, a notícia é boa, tá? É acerca aí do julgamento do Rony Lessa e o Elcio Queiroz, tá bom? Que foram ali, né? Eu vou mudar algumas palavras e vocês vão me entender, né? Para não dar problemas aqui. Foram aí os exterminadores, né? Da vereadora Marielle. Quem não se recorda desse caso? Eu irei trazer tudo aqui para vocês, a matéria que saiu aí, tá? Em uma das nossas plataformas digitais. Então, acompanhe aqui comigo. Lembrando, se você caiu de paraquedas aqui, chegou aqui pela primeira vez, venha também fazer parte aqui da nossa família do bem. Se inscreva no canal, ativem o sininho, deixem seu like maneiro e topado, deixem seus comentários logo abaixo aqui no campo comentários, ok? Que nem que seja um coraçãozinho, eu deixo posteriormente aí para vocês. Mas vamos lá, minha gente. Vou mudar, como eu disse, algumas palavras, ok? E acompanhe o vídeo até o final para que você se situe de toda a situação. Os exterminadores de Marielle, Rony Lessa e Elcio Queiroz são condenados, até que enfim, né? Pelo Tribunal do Júri. Autor dos disparos, Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão, enquanto o Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro, foi condenado a 59 anos e 8 meses de prisão. Condenação provocou muita emoção de parentes e amigos da vereadora e do motorista, acusados de serem aí mandantes desse ocorrido, ainda serão julgados no STF, tá certo? Então vamos lá. Há exatos 6 anos, 7 meses e 17 dias após o ocorrido, o 4º Tribunal do Júri do Rio condenou nesta quarta-feira 30, vamos dizer mais especificamente na data de hoje, porque teve 2 dias aí, tá, gente, esse julgamento. Os exterminadores da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, também vítima, né? O ocorrido chocou o país e até hoje gera repercussão em todo o mundo. O ex-militar, né, policial militar, o Rony Lessa, o autor dos disparos naquela noite de 14 de março de 2018, recebeu aí a pena de 78 anos e 9 meses de prisão. O também ex-PM Elcio Queiroz, que dirigiu o Cobalt usado no ocorrido, foi condenado a 59 anos e 8 meses de prisão. Como firmaram acordos de delação premiada, no entanto, os tempos de execução de pena serão reduzidos. Isso é lamentável, né? Mas acontece. Aí, portanto, tem a fala da senhora excelência, a juíza, né? A doutora juíza Lúcia
Glioche, onde ela disse: a justiça por vezes é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega para aqueles que, como os acusados, acham que jamais serão atingidos pela justiça, disse então a juíza, tá bom? Vamos ver, diante, pessoal, do anúncio das sentenças, familiares das vítimas caíram em lágrimas no tribunal, o que não é para menos, né? Tantos anos depois. Os pais, Marinete e Antônio, a irmã Aniele Franco e a filha de Marielle, a Luciara, e as viúvas dela, a Mônica Benício, viúva da Marielle, né? E a Mônica, não, desculpa, e a viúva do Anderson, motorista, né? A Ágata Reis, se abraçaram e aplaudiram, muito emocionados. Vamos falar então do ocorrido. Rony e Elcio foram enquadrados nos seguintes crimes: duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou aí a defesa da vítima. Tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, que era ali assessora de Marielle, que sobreviveu ao atentado e prestou também depoimento na quarta-feira. E receptação do Cobalt Prata, que era clonado e que foi usado aí nesse ocorrido, tá? Delação, minha gente. Apesar das penas, Lessa e Elcio devem sair bem antes da cadeia. Isso já é, né? Lamentável, mas acontece, né? Os dois assinaram um acordo de delação premiada, que levou ao avanço das investigações, principalmente em relação aos mandantes. No acordo está previsto, entre outras coisas, que Elcio Queiroz ficará preso, no máximo, por 12 anos em regime fechado. Mas tem mais aí, hein, tá, pessoal? Rony Lessa ficará preso por, no máximo, 18 anos em regime fechado e mais 2 anos em regime semiaberto. Esses prazos começam a contar na data em que foram presos, em 12 de março de 2019, um ano após o ocorrido, ou seja, 5 anos e 7 meses serão descontados das penas máximas. É lamentável, né? Assim, Elcio pode deixar a cadeia em 2031 e Lessa iria para o semiaberto em 2037 e fica livre aí em 2039. O acordo de cada réu, no entanto, pode ser anulado, tomara que isso acontecesse, né? Caso uma das obrigações dos delatores não seja cumprida, como, por exemplo, caso fique comprovada aí alguma mentira na delação premiada. Ambos ganharam também o benefício de deixar os presídios federais de segurança máxima, já foram então transferidos para penitenciárias estaduais. Lessa conseguiu ainda ter de volta a casa da família dele, tá? A casa dele na zona oeste do Rio, que estavam entre os bens bloqueados pela justiça. E ainda sai ganhando, né, minha gente? O acordo de cada réu, no entanto, pode ser anulado caso fique comprovada alguma mentira na delação premiada e que não leve à elucidação de casos. Em 14 de maio de 2018, a vereadora Marielle Franco, do partido PSOL, foi exterminada a tiros dentro de um carro na rua Joaquim Palhares,
no bairro do Estácio, na região central do Rio, por volta das 21h30, além da vereadora, que levou 4 disparos na cabeça. O motorista do veículo, Anderson Pedro Gomes, também foi alvejado e veio a óbito. Fernanda Chaves estava no banco de trás e foi atingida por estilhaços. Os bandidos Lessa e Queiroz estavam em um Cobalt prata e seguiram Marielle desde a Casa das Pretas, na Lapa, onde ela participava de um evento em uma distância de cerca de 4 quilômetros. A dupla emparelhou ao lado do veículo onde estava a vereadora e disparou, fugindo sem levar nada. Marielle foi atingida, como eu já disse para vocês, por 4 disparos, sendo 3 na cabeça e 1 no pescoço, enquanto Anderson levou 3 disparos nas costas. Fernanda Chaves sobreviveu, sendo atingida apenas por estilhaços. Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos 2 dias antes do ocorrido completar 1 ano, em 12 de março de 2019. Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e promotores do Ministério Público participaram da força-tarefa que levou à Operação Lume. Os 2 estavam saindo de suas casas quando foram detidos. Eles não resistiram à prisão e também nada disseram aos policiais na ocasião. O processo contra Lessa e Queiroz corre no TJ do Rio, estado onde ocorreram os crimes. O inquérito que gerou a ação foi aberto logo após o ocorrido. Quando a Polícia Federal abriu o inquérito para investigar a morte de Marielle, o processo inicialmente foi aberto no Tribunal de Justiça, mas quando Lessa cita em delação os nomes dos supostos mandantes, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, a investigação passou para o Superior Tribunal de Justiça, mas logo depois o ministro Raul Araújo questionou o Supremo Tribunal Federal, o STF, quem teria a competência para atuar no caso. O STF informou que a competência seria dele porque Chiquinho é deputado federal e tem fórum na Corte Superior. Em junho deste ano, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia para tornar réus os acusados de serem aí os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Com a decisão, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e outros 2 investigados se tornaram réus e vão responder a uma ação penal pelos ocorridos aí, O relator do caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Acerca do julgamento, o primeiro dia foi na data de ontem, quarta-feira, o primeiro dia do julgamento dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, teve início ontem, às 10h30 da manhã. A irmã de Marielle, a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, assistiu à sessão na primeira fileira do plenário entre a filha de Marielle, a Luiara, e o pai, Antônio. Durante quase toda a manhã, manteve a cabeça no ombro da sobrinha. Os réus
assistiram por videoconferência da cadeia onde estão detidos. Depuseram na quarta-feira, minha gente, a Fernanda Chaves, que é a assessora da Marielle e também sobrevivente aí deste ocorrido. A Marinete Silva, que é mãe da vereadora Marielle. Mônica Benício, viúva de Marielle, vereadora reeleita no Rio. Ágata Arnaus, viúva do motorista Anderson. Carlos Alberto Paura Júnior, polícia civil que fazia parte do núcleo que investigou aí o carro usado no ocorrido. Luizmar Corteletilli, agente da Polícia Civil do Rio. Carolina Rodrigues Linhares, a perita criminal. Guilhermo Catrambi, delegado da Polícia Federal e primeira testemunha de defesa. Marcelo Pasqualetti, policial federal. Rony Lessa, réu, confesso. Elcio Queiroz, também réu, que dirigiu aí o Cobalt usado no ocorrido. Entre todos os relatos sobre o ocorrido, o depoimento de Rony Lessa, o, assassino confesso de Marielle e Anderson, abalou o parente das vítimas por conta, pessoal, da frieza ao narrar aí os fatos. Luiara Franco, filha da Marielle, deixou a audiência assim que Rony começou seu depoimento. Ela, minha gente, chegou a passar mal e voltou posteriormente após 1 hora. Agatha Arnaus, viúva do Anderson, o motorista, começou a chorar quando Rony afirmou que não pretendia dar cabo do motorista. Muitos parentes e amigos preferiram ficar no corredor do 9º andar do Tribunal de Justiça no centro do Rio de Janeiro. A ministra Aniele Franco, que é irmã da Marielle, passou boa parte do tempo caminhando pelo corredor. Em seu depoimento, Lessa deu detalhes sobre como cometeu aí esses ocorridos e diz que Marielle se tornou pedra no caminho dos mandantes do ocorrido. Rony também deu detalhes sobre como o crime foi cometido, como o momento do emparelhamento do carro dirigido pelo Elcio Queiroz, no momento em que ele fez aí os disparos. Posteriormente também pediu desculpas às famílias das vítimas. Me engana que eu gosto, minha gente? O segundo réu, ex-PM Elcio Queiroz, que dirigiu o Cobalt usado no atentado, contou que não conhecia Marielle Franco antes do ocorrido e que só ficou sabendo do plano para dar cabo, da vereadora no dia do ocorrido. Elcio também disse que não sabia que participaria de um até chegar no local do evento onde estava aí a vereadora na Lapa. Segundo ele, Lessa o chamou para um trabalho e disse que ele precisaria dirigir, mas sem dar detalhes. A única sobrevivente do ocorrido, que é a Fernanda Chaves, a ex-assessora da Marielle, falou em seu depoimento sobre o que viu quando o carro onde ela estava junto com a Marielle foi fuzilado. Houve a rajada. Eu percebi que o Anderson esboçou dor, falou ai, mas não foi alto, foi um suspiro. Já a Marielle estava imóvel. Eu senti o braço dela em cima de mim, o peso do corpo dela em cima de mim. A minha vida mudou completamente, o que não era para menos, Embora sejam 7 anos quase deste ocorrido, não há normalidade, contou então a Fernanda por videoconferência. Por volta da meia-noite de ontem, a juíza Lúcia Glioche, do 4º Tribunal do Júri da Justiça do Rio de Janeiro,
optou por suspender os trabalhos e convocou júri e as partes para retomar o julgamento na data de hoje, dia 31 de outubro, quinta-feira, né, deste ano de 2024. Durante o primeiro dia, foram quase 14 horas de depoimentos e interrogatórios. Foram ouvidas 8 testemunhas, 6 de acusação e 2 de defesa, e os 2 réus. Uma testemunha de acusação, que seria a 7ª, não compareceu. A acusação, então, exibiu aos jurados um trecho do antigo depoimento da perita criminal que participou aí da reconstituição. Hoje, o segundo dia, então, desse julgamento, a sessão desta quinta começou por volta das 9h30 da manhã e abriu com a manifestação da acusação pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Os promotores entregaram aos jurados um caderno com 207 páginas do processo e um envelope com imagens do local do ocorrido. O objetivo é levar ao conhecimento do jurado as provas existentes no processo e mostrar que a condenação não é só com base na confissão, disse aí o promotor de justiça, o senhor Eduardo Moraes, que optou por não exibir em plenário as imagens ali dos corpos. Não estamos aqui para expor ainda mais as vítimas, destacou então Eduardo. O promotor Eduardo pediu que os jurados condenassem a dupla em todos os quesitos e afirmou que ambos só delataram porque sabiam que seriam descobertos e porque queriam algo em troca. Ele também criticou a postura de Lessa, que na quarta-feira, ou seja, na data de ontem, pediu perdão à família de Marielle. Que arrependimento é esse com algo em troca, disse ele. Vocês já pediram arrependimento a alguém e disseram: quero seu perdão se me der alguma coisa em troca? Porque foi isso que eles fizeram, disse então o promotor. Fala ainda do promotor. Eles são réus colaboradores. Eles não vieram e se arrependeram. Eles vieram ao Ministério Público e pediram algo em troca para falar o que falaram, completou então ele. Ainda de acordo com a acusação, até a delação premiada, os réus negavam completamente esse ocorrido. Até ontem, até outro dia, os dois estavam aqui negando todas as imputações, negando. Disseram: eu não estava no carro, não era eu, não fui eu não tenho motivo para exterminar, eu não conheço essas pessoas, eu nunca ouvi falar de Marielle, nunca ouvi falar de Anderson. Então, que arrependimento é esse? Questionou, portanto, o promotor. E é verdade, né, minha gente? O promotor de justiça, Fábio Vieira, segundo a falar, na data de hoje, quinta-feira, diz que sua impressão é que o arrependimento apresentado nas falas de Lessa e Elcio é uma farsa. Concordo plenamente. Definindo a dupla que está no banco dos réus como sociopatas, Vieira disse que os Assá não tem emoção em relação aos outros, muito menos sentimentos ou empatia. O MP ainda exibiu slides sobre a investigação. O histórico de busca no Google de Rony como acessórios para uma submetralhadora MP5 e morte de Marcelo Frejó. O rastreamento de Marielle com base nas agendas públicas e nas consultas a um banco de dados pago. O uso de jammer, equipamento que dificulta a localização de celulares. Após as 2 horas e 30 minutos de fala dos advogados de acusação, a defesa dos réus também teriam o mesmo tempo para expor seus argumentos. Contudo,
os advogados de Lessa e Queiroz só utilizaram aí 48 minutos para suas argumentações. Não tinha nem o que falar, na verdade, né, minha gente? Tava nítido. Durante a sustentação oral no julgamento, advogado Saulo Carvalho, responsável aí pela defesa de Rony, disse que concorda que o Rony, confesso, seja condenado, mas diz que a delação do réu foi aí fundamental para a conclusão do caso e que, por isso, pede uma pena justa. O advogado discordou que o ocorrido tenha tido motivação torpe porque, segundo ele, não houve crime político, mas sim um interesse financeiro. Rony foi denunciado pelo OMI por motivo torpe e este motivo torpe eu ouso discordar da acusação porque não há nos autos que foi um crime político por ela ser de esquerda e sim visando terras. Ele atirou com uma metralhadora no modo rajada e disse que tentou mirar somente na vereadora Marielle. Ele não voltou para checar quem tinha sido atingido, sustentou aí o advogado. Condenação, minha gente. A sessão teve um intervalo para almoço e retornou no período da tarde hoje, tá? Para a réplica do Ministério Público e a tréplica dos advogados de defesa, por volta das 16 horas e 50 minutos, após o fim das argumentações. Então, a juíza Lúcia Glioche, do 4º Tribunal do Júri da Justiça do Rio de Janeiro, convocou os jurados e os reuniu para sala secreta. O júri popular que vai decidir sobre o destino dos réus foi formado por 7 homens brancos. Então tá aí, minha gente, um ganho, né? Pelo menos numa parte. Agora vamos aguardar aí, portanto, né, os mandantes serem também julgados e condenados. Demorou para isso ocorrer. Então é isso, minha gente. Qualquer novidade acerca desse caso ou qualquer outro caso, eu venho posteriormente em outro vídeo falando aqui com vocês. Deixem logo abaixo seu parecer, seus comentários, tá certo? Que depois eu irei ler e deixar nem que seja um coraçãozinho. Mais uma vez eu faço um convite todo especial. Se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, é a primeira vez, venha também fazer parte aqui da nossa família do bem. Se inscreva no canal, ativem o sininho, deixem seu like, seus comentários e se quiserem, fiquem à vontade para compartilhar com amigos e familiares, porque eu autorizo, ok? Então a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Gratidão, gratidão e gratidão sempre. Tchau, tchau, pessoal. Fui!